Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente falar da rodada 33. Rodada 33 que ainda não acabou, mas o resultado que vai acontecer não vai ajudar muito a gente. A gente de cabeça quente, nós vamos falar um pouquinho da rodada, os resultados, a classificação e um pouquinho do nosso triste resultado, beleza? É sobre isso, mas é claro, antes da gente começar a falar, aquele nosso jabazinho básico, nós estamos querendo chegar aqui aos 6.000 inscritos e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito no nosso canal, dê essa moral, ajude a gente aí a chegar aos 6.000 inscritos, inscreva-se no nosso canal, beleza? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, senta o dedo no like. Já é inscrito? Deixa logo o dedo no like no canal, porque isso aí ajuda a gente a chegar lá, beleza? Então, é sobre isso, rodada 33, derrota do Bahia, é o que a gente vai falar, partiu. Vamos lá, vamos começar, né, falar o que a gente não queria. Vamos fazer aquele nosso pré-jogo, como sempre, o nosso pré-jogo depois do jogo, né, para a gente poder falar um pouco de cabeça mais fria. A gente vai falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre a derrota, né? Bahia perde aí por 2-1 e ainda perde de virada. Nosso time que começou bem a partida, né? Fizemos um gol, mas infelizmente Bahia caiu de produção e acabou perdendo para a equipe do Juventude que vinha aí de uma sequência de vários jogos sem vencer, acabou, né, com essa sequência ruim, vencendo do Bahia. Por outro lado, o Bahia de 12 jogos, salvo engano, só venceu um. O Bahia está há mais de 30 dias sem vencer. Claro, hoje nós vamos começar de uma forma diferente, tá? Para eu não ter que falar muito, a gente vai deixar o Rogério Ceni falar. Se não me engano, são 2 perguntas ou 3 perguntinhas do Rogério Ceni. Só isso, 2 ou 3 perguntas e aí a gente discute e a gente analisa. Vou ver o que falou o Rogério Ceni. Depena passou agora aqui e falou uma frase. Ele disse: eles jogaram como se fosse uma final e talvez isso tenha faltado pra gente. Queria saber como é que foi esse papo agora no vestiário depois desse jogo, porque no primeiro tempo o Bahia parecia que ia resolver a partida ali. Inclusive, no segundo minuto, o Cauli conseguiu fazer um gol, mas no segundo tempo parece que voltou um Bahia um pouco diferente. E falando sobre como se portar realmente dentro de campo. Então, queria saber como é que foi esse papo agora, sabendo que tem 2 jogos que vão ser em casa, mas também são 2 jogos difíceis contra Palmeiras, depois contra o Atlético. Então, saber como é que ficou esse clima do vestiário também. Bom, eu não acho nem que nós fizemos um grande primeiro tempo. Nós fizemos bons, acho que 15, 20 minutos, onde nós tivemos a oportunidade de gol. Fizemos o gol, em seguida tivemos outra com o Cauli, alguns contra-ataque com o Lúcio, deixou de enfiar a bola para dormir, fez a virada, o Everton deu azar no domínio. Então nós fizemos um bom começo de jogo e depois começamos a errar muito passe. Acho que realmente a equipe do Juventude competiu mais do que a nossa. E no segundo tempo, eu acho que, infelizmente, a equipe ela tá sem confiança. Ela perde confiança, sabe? É difícil. Eu falo que uma das coisas, perder jogos são complicados, mas quando você perde a confiança para readquirir, às vezes demora um pouco de tempo. E não há mais muito tempo, são só mais 5 rodadas. Hoje era um jogo fundamental, eu já havia dito depois do jogo do São Paulo, que hoje se tornava um jogo fundamental, e nós tivemos tudo, porque fizemos o gol, todo mundo quer um gol cedo, as oportunidades logo em seguida vieram, e nós não conseguimos ter calma para controlar o jogo no segundo tempo, perdemos totalmente o controle do jogo, as mudanças foram tentando devolver o controle de jogo para o time, mas infelizmente só depois que nós tomamos o segundo gol é que nós novamente colocamos a bola no chão e começamos a jogar e tentar fazer o gol, mas isso só depois do minuto 80, quando já havíamos sofrido o 2-1. Rogério, os 2 gols da equipe do Juventude, boa noite. Os 2 gols da equipe do Juventude, a gente pode falar que é mais de falta de atenção, de posicionamento. Qual é a tua visão a respeito
do formato que toma os gols e também até a opinião a respeito do Marcos Felipe, né? Dos outros jogos, o Marcos acabou falhando em um dos gols e hoje o segundo gol ali que o atleta do Juventude acaba surpreendendo o Marcos. Bom, o primeiro gol, a linha está montada perfeita, linha de 4, todos marcando. Eu acho que o Juba, se eu não me engano, na virada de jogo perde um pouquinho o tempo da bola. E eu tenho dúvida se o jogador tentou encobrir o Marcos ou se ele tentou cruzar essa bola para dentro da área de novo. Tenho dúvida do ângulo que eu vi. Foi mais um erro no tempo de bola, na bola atravessada, porque a linha é uma linha bem formada, os 4 jogadores estão perfilados, estão alinhados. No segundo gol, acho que houve primeiro, muita liberdade para o jogador fazer o lançamento. E segundo, nós perdemos o tempo de bola, mas é como começam as jogadas, são erros às vezes muito grosseiros da parte da gente no início das jogadas, né? Então, assim, o que fazia a gente vencer os outros jogos é que a gente minimizou esse tipo de erro grande, sabe? E infelizmente a gente tem cometido esses erros maiores e as situações acabam começando com um erro grave e o final da jogada acaba em gol. E eu acho que isso é muito relacionado à perda de confiança que nós tivemos devido a essa sucessão de resultados negativos no último mês, no mês de outubro, onde nós perdemos 2, empatamos um jogo, agora contra o São Paulo, vimos bem no jogo, perdemos o jogo. Hoje saímos, tínhamos tudo para reverter isso, principalmente com o gol no início da partida. E não conseguimos controlar como a gente imaginava. Tá aí, né? O Rogério Ceni, 2 perguntinhas apenas. Se vocês quiserem, a entrevista completa está lá no nosso canal. O Rogério Ceni, ele fala: a equipe perdeu a confiança. E ele acha que o time perdeu a confiança nesses últimos jogos aí, né? Sobretudo nesse mês de outubro. Não, mas parece que não, viu, Rogério Ceni? O time do Bahia vem tendo esse tipo de erro e esse comportamento desde o final do primeiro turno, né? Desde o final do primeiro turno que o Bahia simplesmente, né? Simplesmente o Bahia tenta jogar bem e por erros grotescos, né? Erros crassos aí, como você falou. Nesse caso aí, eu entendo que aquela bola ali, o goleiro poderia até tentar defender, mas ele não tenta nem defender, ele faz um golpe de vista. Acho que ele deve, no mínimo, ele pensou que aquela bola ela era um cruzamento, então ele não estava nem bem posicionado para ver que a direção da bola era gol, né? Então, o time do Bahia parece que se acomodou, o objetivo, e aí parece que o objetivo do Bahia é simplesmente não ser rebaixado e, quem sabe, uma vaga numa competição internacional, e essa competição, por enquanto, está garantido a Sul-Americana, e parece que dessa forma o time do Bahia estacionou, né? Eu já estou na Sul-Americana, eu não consigo mais brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com Fortaleza, então eu vou aqui só no meu sapatinho, só nas minhas coisas, e aí simplesmente o Bahia vai pro jogo, quando chega no jogo vacila, e num vacilo a equipe fuzila, né? O Bahia vacila, o adversário vem e fuzila. Então, o time do Bahia vacilou, né? Marcos Felipe defendeu mal, entregou a bola, o cara fez um gol. Marcos Felipe chutou errado, o pessoal fez um gol, saída de lateral que a gente não consegue marcar. Você vê o Rogério Ceni falando aí, o time bem postado, mas a jogada com erros crassos é fruto de um time que está acomodado, um time que não tem mais perspectiva. E aí a própria pergunta da entrevistadora, né? O Depena fala: o outro time veio para competir. O Bahia parece que não está mais competindo, ele não tem mais nada que competir, ele só está cumprindo a tabela. Então, ele cumpre tabela, e por cumprir tabela, ele pode ganhar ou pode perder. Antes, o que a gente ganhava em casa, né? A gente não está ganhando mais em casa. E os times que nós ganhávamos em casa, por exemplo, Juventude, que, salvo engano, nós metemos 2-0, nós não conseguimos segurar um resultado, né? O time do Juventude conseguiu fazer boas substituições, botou o time para frente e conseguiu vencer o nosso Bahia. Infelizmente, essa é a situação do momento, né? O time do Bahia vem aí
mal, muito mal mesmo, tá? Sequência ruim, e agora nós temos aí 2 jogos em casa, né? Bahia vai ter uma sequência de 2 jogos em casa, mostrar para vocês na tela, tá aqui, ó, 2 jogos em casa. Bahia vai encarar um jogo difícil, né? Voltando aqui da data FIFA, o Bahia encara o Palmeiras, e aí depois de encarar o Palmeiras, ó, só tem teoricamente os times de lá de baixo. Então, passando o Palmeiras, nós temos o Atlético Paranaense, que está brigando lá pelo rebaixamento, Cuiabá, que provavelmente já está aqui 90 e poucos % rebaixado, Atlético Goianiense, último jogo rebaixado, e a equipe do Corinthians, que também briga, quer dizer, o Corinthians já não está mais brigando pelo rebaixamento, ele já está até fora. Então, ó, 4 jogos aqui que pelo menos o Bahia poderia, né, amealhar alguns resultados, mas a gente fica em dúvida. Será que o Bahia consegue alguma coisa? Eu acho difícil, né? Do jeito que o Bahia vem se comportando, a gente começa a temer aí, né, a ficar na dúvida de tudo que acontece, beleza? Para a gente continuar, né? A gente falou um pouco aí para a gente dar sequência, ó, vamos dar uma olhada na escalação, tá? Escalação do Bahia, a dúvida aí, né? O que é que o Bahia iria fazer? Bom, Bahia vinha sem Gabriel Xavier e viria sem Jean Lucas. E aí o Rogério Ceni, ele fez basicamente, né, poucas modificações em relação ao jogo anterior. Jogo anterior que ele teoricamente vinha chateado por ter perdido muito mal contra a equipe do Vasco, né? E aí acabamos perdendo contra o São Paulo. O que o Rogério Ceni fez, ó? Botou o David Duarte aqui justamente para tentar aumentar um pouco a estatura da defesa, baixou o Tassiano, fez o Tassiano voltar, né? Ou continuar na posição do Jean Lucas, né? E manteve Ademir e Lúcio Rodrigues no ataque. Então, com esses 2 jogadores aí, o Bahia conseguiu ter, né, uma boa mobilidade, conseguiu ali um bom início de segundo tempo, mas como o Rogério Ceni falou, e aí como eu mostro agora para vocês aqui do SofaScore, ó, o Bahia só teve aqui o início de jogo, né? Conseguiu fazer o gol, né, naquela jogada, uma boa jogada do Lúcio, né? Que consegue chegar na linha de fundo, cruzar e encontrar o Cauli, que, né, botou a bola na rede. Daí para lá o Bahia foi completamente envolvido pela equipe do Juventude, tentou até o controle, mas sem muita pretensão aqui. As melhores ações foram do Juventude que, salvo engano, chegou a colocar 3 bolas na trave do Bahia, né? E aí no segundo tempo que o Bahia conseguiu mais uma bola na trave. Vem o segundo tempo, e aí no segundo tempo a equipe do Juventude vem com mais ímpeto, né? Inclusive nós, na nossa narração do jogo, a gente até falou, olha, Bahia tem que tomar cuidado, ter muita atenção. Segundo tempo, o Bahia volta muito devagar, o Bahia volta muito desligado. E claro, o time do Juventude vai tentar o resultado. O time do Juventude veio, e aí, por volta do minuto 70, entre 70 e 80, a pressão do Juventude acabou fazendo efeito, eles empataram e viraram o jogo. Aí, a partir dessa virada, foi que parece que o time do Bahia acabou acordando, né? Aí o time do Bahia acorda e tenta algo, mas aí, né, a gente já sabe, é extremamente difícil, né? Você jogando contra um time do Rio Grande do Sul, são times que normalmente se fecham bem, então infelizmente o Bahia acabou levando a virada. E aí você olhando o resultado, você olhando as estatísticas em geral, você vê, ó, posse de bola do Bahia 61%. É aquele tipo de posse de bola mais, ó, grandes chances do Bahia, 61% de posse de bola e somente uma grande chance, né? 8 chutes a gol contra 20 chutes. Então, um time que teve menos posse de bola conseguiu ter mais chutes a gol, né? Defesas do goleiro, ó. Goleiro, a gente com 61% de posse de bola, ó, e 2 defesas do goleiro
contra, né, 6 defesas do nosso goleiro. Então, 7 escanteios o time do Juventude teve contra 2 escanteios do Bahia. Nós trocamos 500 passes, mas é o tipo do que acontece. Posse de bola, né, sem muita utilidade. Posse de bola sem utilidade é o que vem acontecendo com o nosso Bahia, tá? Então, resultado ruim, né? Resultado ruim, claro, e um resultado ruim que, juntando ele a outros resultados da rodada, né, jogou o nosso Bahia para a 8ª posição. Nós começamos a falar da classificação, né? Começamos a falar da rodada. Começamos a falar da classificação, começamos a falar da rodada, tá aqui a rodada 33. Bahia jogou mal, perdeu, né? A gente segue de cabeça quente aí. E lembrando, o Ferran Soriano disse que o Rogério Ceni segue até o final de 2025, tá? Então vamos dar uma olhada nos resultados aqui, ó. Internacional venceu o Fluminense por 2-0. Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0. Isso aqui jogo da sexta, né? No sábado, o Vitória acabou também perdendo de virada para o Corinthians. O Botafogo acabou empatando com o Cuiabá. Botafogo jogando no Newton Santos. Cuiabá conseguiu parar os ímpetos do Botafogo, né? Cruzeiro, e aí esse aqui foi o resultado ruim da rodada. Cruzeiro venceu o Criciúma por 2-1. Vocês vão ver, Cruzeiro passa o Bahia. Juventude venceu o Bahia por 2-1, né? Vasco da Gama perde por Fortaleza por 3-0. Esse aqui foi um resultado bom, né? Bahia jogando contra o Juventude, de olho no Cruzeiro e no Vasco da Gama. Cruzeiro venceu, Vasco perdeu, Bahia perdeu. Só o Cruzeiro se deu bem na briga. Atlético Goianiense empatou com o Bragantino, então conseguiu aqui arrancar um pontinho. São Paulo venceu do Atlético Paranaense e o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que quase coincide com o jogo da volta da Copa do Brasil, né? Esse aqui é o último jogo que encerra a rodada e ele vai ser na quarta-feira, 8 horas da noite. Claro, com esse jogo aí que falta, a rodada não vai ter muita modificação, não vai acontecer muita coisa, né, que venha prejudicar mais o nosso Bahia. De forma que tá aqui a tabela. Botafogo em primeiro com 68, Palmeiras, próximo jogo do Bahia, com 64. Você imagine, Palmeiras doido aqui para encostar, né, faltando aí 34, 35, 36, 37, 5 rodadas para acabar o campeonato. Mais um joguinho aqui que o Palmeiras pode chegar, né? E quem sabe encostar no Botafogo aí, ficar apenas 1 ponto do Botafogo. Fortaleza com 63 pontos, então Fortaleza provavelmente, né, está na Libertadores. Internacional 59, Flamengo, que enquanto a gente você tá vendo aí, o Flamengo venceu a Copa do Brasil, o Flamengo está em 5º, e com isso o G6 agora é G7, então o Flamengo em 5º, com um jogo a menos, podendo aqui passar a posição do Inter e ir para a 4ª colocação, né? Com um simples empate aqui, o Flamengo já passa o Internacional. São Paulo na 6ª colocação, e aí vem o Bahia, como perdeu para o Juventude, e com o triunfo do Cruzeiro em cima do Criciúma, o Bahia perde uma posição e vai para a 8ª colocação. Como agora nós temos, por enquanto, um G7 no Brasileiro, o Cruzeiro vai garantindo aí a sua vaga para pré-Libertadores, né? Então, vaga aqui os 4 com vaga para Libertadores, mais São Paulo e Cruzeiro na pré-Libertadores. Bahia fica em 8ª posição, esperando aí se vão abrir mais vagas ou eventualmente ele passar o Cruzeiro, né? Vasco da Gama com 43, então o Vasco da Gama perdeu, a gente segue com 3 pontos do Vasco da Gama. E o Corinthians, que venceu o Vitória da Bahia, né, por 2-1, agora é o 10º colocado com 41 pontos. Também seguindo aqui do Atlético Mineiro com 41 pontos. O Atlético Mineiro que joga com o Flamengo na quarta-feira. Então,
Atlético pode passar 2 aqui. Se o Atlético vencer o Flamengo, ele passa 2. Lembrando que o Atlético Mineiro, além da rodada 33, tem mais uma outra rodada atrasada. A gente tem Grêmio com 39, aí vem o Vitória com 38, né, na 13ª colocação. Ó. O primeiro time no rebaixamento tem 37 pontos. 37 não, 36 pontos. Vitória tem 38 pontos. Então, Vitória segue ainda perigando aqui, né, na zona de rebaixamento. Com 37 a gente tem Fluminense, Criciúma e Juventude. Juventude que conseguiu, com esse triunfo aí em cima do Bahia, sair dessa zona maldita aí, escapar um pouco. Lembrando, ó, Atlético Mineiro ainda está devendo um jogo. Provavelmente esse jogo do Atlético Mineiro é contra o jogo do Atlético Paranaense é contra o Atlético Mineiro. E aí nós temos o Cuiabá e o Atlético Goianiense, né? São os 2 últimos jogos, tá? Então, classificação do Bahia tá aí, 8ª colocação, e na 8ª colocação o Bahia segue. A gente espera, né, que o Bahia melhore. Por que a gente espera que ele melhore? Olha a sequência de jogos do nosso Bahia, ó. Palmeiras, aí depois ele vem Atlético Paranaense, que tá brigando lá embaixo, Cuiabá, que tá brigando lá embaixo, e no final Atlético Goianiense brigando lá embaixo. Então, teoricamente aqui o Bahia tem 15 pontos a disputar e ele deveria amealhar pelo menos esses 9 aqui, ó. Pelo menos Atlético Paranaense, Cuiabá e o Goianiense, o Bahia tem que vencer, né? Palmeiras vai ser jogo difícil, né? O time vem aí de vários altos e baixos. A gente vai começar a partir da segunda-feira, começar a dar uma olhada no Palmeiras, mas esse vai ser um jogo difícil e o jogo do Corinthians lá pode ser um jogo difícil também. Torcer aqui, ó, o mais provável aqui é que chegando nessa data o Corinthians talvez já esteja livre do rebaixamento. Mas esses 3 jogos aqui são jogos importantes para o Bahia. Se o Bahia quer, né, realmente brigar por uma Libertadores ou por alguma coisa. O Rogério Ceni já chegou e já falou o seguinte, que a posição do São Paulo ele já acha muito distante. Ou seja, o Bahia agora está, né, a 11 pontos do G6. Vou voltar aqui para a gente ver. Ó, o Bahia está a 11 pontos do G6. Então, o Rogério Ceni já jogou a toalha de ficar entre o 6º. O Rogério Ceni agora briga aqui, ó, na 7ª posição. Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui, não sei se eu cheguei a falar, mas a minha ideia era que o Bahia ficasse entre os 10, né, e com uma vaga na Sul-Americana. Por enquanto o Bahia segue, né, apesar de que o Bahia deu aquela esperança pra gente, né, quando começou o campeonato bem. Apesar, mesmo ele começando bem, eu ainda fiquei com um pouco de receio. Será que ele vai continuar bem, né? E aí, o final do primeiro turno, início do segundo, sem os investimentos, o time acabou degringolando e chegando na situação que tá, né? Mas o fato é, Bahia na 8ª colocação, beleza? Pra gente encerrar, né? Bahia teve folga hoje, acredito que o Bahia vai ter mais uma folga na segunda-feira. Próximo jogo do Bahia é no dia 20 de novembro contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui, lembre do dedinho no like aí. Um abraço e já fui, papá.